Olá, pessoal. Desculpa pela leitura anterior, eu estava muito ruim, ainda não estou 100%, mas já estou melhorando. Quero falar com vocês que eu encontrei um papelzinho que estava meio perdido, mas são as minhas anotações em inglês de 2004 desse livrinho aqui. Na época, eu não gostava muito de escrever em livro. Eu só grifava aqui em caneta. Hoje em dia até grifo em lapiseira, né? Prefiro usar a lapiseira para anotação ou caneta, ou escrita. Mas eu costumava a fazer o seguinte, deixar sempre um papelzinho em branco de estudos meus e anotações minhas anotações dentro dos livros, né? Há muito tempo atrás. E eu encontrei aqui em inglês, parte por parte, olha, eu colocava assim, número 1, número 2, número 3, que são as partes aqui do livro, e o que eu anotava. E foi muito interessante ver aqui, né, as minhas anotaçõezinhas escritas e o que tinha me chamado a atenção. Então, esse, além dos grifos, esse era o tipo de anotação que eu fazia. E depois, na releitura, eu pegava as anotações e lia. Falei, gente, olha, isso que aqui resume o livro para mim. É uma paginazinha, minha letrinha pequititinha, mas é uma paginazinha que dividi aqui para mim. Então foi muito interessante pegar aqui e reler as anotações. As anotações, elas são sempre um reencontro com a mentalidade do seu eu do passado. Você já teve esse sentimento? É como se você tivesse relendo, você está trazendo novas anotações, novos insights à luz do que você é hoje, pensa hoje, ou prioriza hoje. E essas anotações sou eu do futuro, né? É há muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo, né? 2004 para 2025. Então, quer dizer, as anotações estão aqui ainda, direitinha, escritas aqui, né, em inglês, do que eu tinha escrito. Nossa, o tempo passa rápido, né? Não vamos nem falar isso, que a gente leva um susto. Vamos lá, prepara o seu café, a sua água, a sua lapiseira, seu marcador cinza. A gente está aqui na página 38, vamos continuar. Perfeição, leitura de hoje. O professor de cerâmica anunciou no primeiro dia de aula que iria dividir a turma em 2 grupos. Todos os que estavam do lado esquerdo do ateliê, ele disse, seriam avaliados apenas pela quantidade de obras que produzissem. Todos os que estavam do lado direito, somente pela qualidade das obras. O procedimento era simples. No último dia de aula, ele traria sua balança e pesaria o trabalho do grupo da quantidade. 20 quilos de peça valeria a um A. 15 quilos a um B, e assim por diante. Quer dizer, volume analisado né, configurado aí através do peso, né? Avaliado através do peso. No entanto, precisavam produzir somente, da qualidade, no entanto, precisava fazer somente uma peça, mas ela tinha que ser perfeita para ganhar um A. Bem, chegou a hora de avaliarmos e um fato curioso aconteceu. Os trabalhos de maior qualidade foram todos produzidos pelo grupo julgado por quantidade. Então, quer dizer, a maior qualidade quem conseguiu foi quem fez mais, por iteração, por repeteco, por melhora, né? Por mão na obra. Parece que enquanto o grupo da quantidade estava ocupado produzindo um monte de obras e aprendendo com os erros, o grupo da qualidade havia se posto a teorizar sobre a perfeição e, no fim, teve pouco a mostrar como resultado dos seus esforços, além de teorias grandiosas e uma pilha de argila inutilizável. Se você achar que o trabalho bom é sinônimo de trabalho perfeito, está fadado a ter um grande problema. Arte é humana, errar é humano, logo fazer arte é errar. Marca aí essa frasezinha aqui, eu vou dar uma assinalada aqui para marcar depois. Inevitavelmente, o seu trabalho, assim como o raciocínio anterior, será falho.
Por quê? Porque você é humano e apesar de apenas seres humanos, com todas as suas imperfeições, fazem arte. Sem imperfeições, não está claro o que você seria, mas com certeza não seria um de nós. Então ele fala aqui que a imperfeição, fazendo uma marcação aqui, faz parte da natureza humana. E como faz parte da natureza humana, o que o ser humano fizer vai ser, de alguma forma, também imperfeito, trazendo o que ele é, né? E tá certo errar uma vez, duas, três e ir errando diferente, não fazendo o mesmo erro, evoluindo nos seus erros, né? No entanto, persiste entre alguns artistas e entre muitos ex-artistas a crença de que fazer arte significa fazer as coisas de forma impecável, ignorando o fato de que esse pré-requisito desqualificaria a maior parte das obras existentes. Na verdade, parece mais possível desenvolver o princípio oposto, ou de que a imperfeição não é um ingrediente comum na arte, mas um ingrediente essencial. A imperfeição é um ingrediente essencial. Anota, grifa. Quer dizer, é essencial você ser imperfeito e a obra ser imperfeita. Então, quanto mais a obra transparecer as suas próprias dificuldades, as suas próprias inseguranças, né? O seu mundo não perfeito é melhor. E aí a gente se pergunta, né? O artista, quando faz obra, parece que ele deita no recamier do divã. Parece que quanto mais ele deitar nesse recamier do divã, se questionar, trazer as suas inseguranças, trazer as suas limitações, suas dificuldades, né? Seus traumas, né? As suas marcas, a sua cicatriz. Quanto mais ele fizer isso e deitar nesse recamier, enquanto ele artista, enquanto ele está produzindo melhor sua arte. Deixo essa pergunta para vocês e respondendo aqui, para a gente ter esse diálogo aqui, que não é um diálogo, vocês escrevam aqui, por favor. Eu acho que sim. Os artistas que conseguiram tirar esse véu da frente, né? Esse véu de que, nossa, um grande artista e tal, e realmente se colocaram honestos, né, no fazer artístico. Frida Kahlo, tem questões ideológicas que eu não concordo com ela, né, e tenho minhas considerações, e tem vários artistas que tenho, mas é uma pessoa que teve uma vida muito difícil, teve questões de acidente, questões físicas, né, bilhões de questões, e ela utilizou aquilo como um catapultar, né, das suas obras. Ela deixou claro ali nas suas obras a sofrência, a dor, né, a tragédia que ela passou. E a obra ela foi um reflexo em espelho de dentro dela, não de fora, de dentro, entende? Aqueles artistas que conseguem abrir os seus diários para o mundo. E isso requer muita segurança, isso requer muito desprendimento, né? Porque você se colocar numa vitrine para o mundo dessa forma, você vai ter muito hate, né? A palavra de hoje, você vai ter muito hate. Você vai ter muita gente criticando. E você vai achar que aquilo, e vai sentir aquilo, uma crítica tão forte e pessoal a você, que aquilo, se você não tiver um psicológico muito forte, aquilo ainda vai te abalar muito mais, ainda vai atrapalhar, né, o seu processo aí de cura, de pensamento, de reflexão naquele seu grande recaminho do divã. Então, ao ponto que o artista tem que se abrir, ele tem que se trabalhar tanto.
para ter ainda uma partezinha puramente dele. Eu sinto que o escritor, ele faz isso tão lindamente, né? Você pensa aí em Clarice, você pensa aí em diversos outros escritores que se deixam colocar no papel, e aqui ele fala a primeira frase, né, que parece piegas, mas aqui ele fala, cadê? Escrever é fácil, basta sentar e encarar uma folha em branco até que as gotas de sangue comecem a se formar na testa. São as gotas de sangue que vêm de dentro de você, né? Nada mais, tipo, do que isso. É tão seu que tem o seu DNA, tem sua gota de sangue, tem a sua essência ali. E os artistas, eles têm que se proteger, pelo menos um tantinho, para ainda ter ali um recuo aonde entrar para se proteger do mundo, do outro, da crítica, do hate. Porque a arte já descortina muito disso. E a pessoa que não se deixa descortinar, parece que ele vai ser artista pela metade. Parece que ele vai conseguir ter que ter um heterônimo, um pseudônimo, né? Vai ter que se esconder por personas ou por outros nomes, né? Como Helena Ferrante, né? Que a gente não sabe quem é, né? Ou é escritora, né? Da Amiga Genial, hoje em dia, os diversos heterônimos do Fernando Pessoa, ou de diversos outros artistas, né? Eu gostaria, quando eu escrevesse ficção, eu gostaria de ter um nome que não fosse o meu. Eu escrevo não ficção. E aqui tô eu, né? A pessoa criticando, fazendo, né, seus insights e tal, tá aqui. Mas eu queria ter um heterônimo quando eu fosse escrever não ficção. Se ninguém soubesse, né? E vou fazer isso. Vou fazer isso. Me aguardem. Vocês não vão saber quem é. Ansel Adams, o fotógrafo, né, que nunca confundiu precisão e perfeição, lembrava com frequência o clássico adágio: feito é melhor que perfeito. Ele queria dizer que se aguardasse que tudo em cena estivesse no lugar certo, ele provavelmente nunca tiraria uma foto. E isso é completamente verdade. Se você aguardar o momento perfeito, você não vai fazer, porque o momento perfeito não existe. Você vai ter sempre uma desculpa. É o filho, é o dinheiro, é o papagaio, é o barulho, é o momento, é a saúde, não sei o quê. Desculpas vão ter a rodo. E se você achar que você vai esperar o momento perfeito para lançar aquele livro, para desenvolver um projeto, nunca vai estar pronto. Acredita nisso. Você quase que tem que tirar os seus projetos e dar vida a eles no solavanco, né? No susto. Ui, saiu da gaveta. Ui, saiu da gaveta. E bora lá. E se sair e você falar assim, nossa, tá perfeito, é que você perdeu muito tempo fazendo. Se ele sair e ele não tiver imperfeições, você demorou muito para lançar. Esse é o ponto. E aí você vai refazendo a partir dos feedbacks na edição 2, edição 3, edição 4. Né? É isso aí. Adams estava certo. Exigir perfeição é um convite à paralisia. Olha, só essa página aqui, a gente já fez 3 anotações aqui e grifos, hein? Vai me seguindo. O padrão é previsível. Assim que enxerga o erro no que fez, você direciona seu trabalho para o que imagina que pode fazer perfeitamente. Então, ele apega cada vez mais ao que já sabe fazer, afastando-se do risco e da exploração. E possivelmente ainda mais do trabalho que toca seu coração. Você encontra razões para procrastinar, já que não criar significa não cometer erros. Exato. Acreditando que obras de arte deveriam ser perfeitas, você aos poucos se convence de que não consegue criar tais obras. E você está certo. Cedo ou tarde,
já que não consegue fazer o que está tentando, você desiste. E em uma dessas ironias perversas da vida, apenas esse padrão em si alcança a perfeição. Uma perfeita espiral da morte. Você desvia o foco do seu trabalho, trava e desiste. Puf! É fácil, assim, cair nesse buraco. É tipo assim, não tô vendo... Cair. Nem vi buraco nenhum. É rápido. Exigir perfeição é negar a comum e universal humanidade, como se você estivesse melhor sem ela. No entanto, essa humanidade é fonte máxima do seu trabalho. O perfeccionismo afasta você exatamente do que é necessário para realizar o seu ofício. Para continuar, é preciso reconhecer que a perfeição em si é, paradoxalmente, um conceito falho. Albert Einstein observou sobre a aparentemente perfeita construção da matemática, considerando-se que as leis da matemática se referem à realidade. Elas não são presenciais e, considerando-se que são precisas, elas não se referem à realidade. Para Charles Darwin, a evolução se revelou quando uma estratégia perfeita da sobrevivência para a geração se tornou, em um mundo em constante mudança, uma responsabilidade para seus descendentes. Para um artista, a semente para a próxima obra está incrustada nas imperfeições da obra atual. Tais imperfeições ou erros, se você estiver se sentindo especialmente mal em relação a elas hoje, não são seus guias valiosos, confiáveis, objetivos, que não o julgam. Para aspectos que você precisa reconsiderar ou desenvolver mais, é precisamente essa interação entre o ideal e o real que prende a arte no mundo, dando significado a ambos. Muito interessante essa parte da perfeição. E o significado é o seguinte: a perfeição não existe porque nós em si não somos perfeitos. Vai ver Davi de Michelangelo, a gente vai achar super perfeito. Nossa, que lindo aquele mármore que é esculpido e você vê veias ali. Como é que o cara fez? O cara deve ser perfeito, mas não é. O cara praticou. E esse exercício que foi feito é maravilhoso. Quer dizer, o volume, a quantidade leva à qualidade. E se você for focar na qualidade primeiro, você não chega à qualidade, porque ele é através do volume. Então, é errar, iterar e ponto. Só que a grande parte das pessoas não faz isso. Ela desiste no meio. Ela desiste num ponto em que está difícil demais continuar. Ela desiste num ponto em que testei, isso aí não dá certo. Não continua, porque hoje é muito fácil não continuar. É muito fácil achar desculpa para não continuar. As pessoas estão perdendo o foco, estão perdendo a atenção, estão perdendo a garra, porque viver no mundo online, né? Direita, esquerda, para cima, para baixo, tá muito fácil, né? Fazer dancinha para ter likes tá muito fácil, né? A recompensa dopaminérgica tá muito fácil hoje em dia. E trabalhar, e suar, e tirar o sangue, isso tá difícil. E aí você desiste, se vitimizando dessa história toda. Não consegui. Porque X, Y, Z, e você dá várias desculpas, boas desculpas, mas são desculpas. São desculpas. O resultado é que importa. E o resultado, de repente, seu, são vários projetos na gaveta morrendo. É isso que é o resultado. E a gente não se dá conta que a gente se auto-sabota. Essa é a tristeza, né? A gente se auto-sabota. Mais um, aniquilação. Enfrentar um momento de bloqueio criativo é, para a maioria dos artistas, um golpe sério. Para alguns, equivaleria a uma aniquilação. Certos artistas se identificam tanto com o próprio trabalho que, para pararem de produzir,
temem virar um nada, de não existir. O que a gente falou, aquele trabalho é tanto um reflexo, é tão transparente da essência, que a crítica, que não fazer, que não estar ali, é como se não estivesse existindo mesmo, né? É como se a sua realidade estivesse nula, né? Porque ela não está sendo refletida a partir daquele espelho. Nas palavras de John Barth, é o terror de Sherazade, um medo que vem de igualar, de forma literal ou metafórica, o ato de contar histórias a viver, a própria vida. Eu entendo essa metáfora do fundo da minha alma. Alguns evitam esse abismo autoimposto, se tornando extremamente produtivos, criando em quantidades que surpreendem até os amigos mais próprios e certamente dão nos nervos dos pares invejosos. Eles trabalham com paixão, como se estivessem possuídos. Se você não faria o mesmo se fosse isso que mantivesse a morte longe? Outros, não menos empolgados, projetam certo profissionalismo sem sentido, preciso, implacável, estritamente voltado para o fazer artístico, no qual eles podem ser muito bons. A história de Anthony Trollope elaborava metodicamente exatas 49 páginas de manuscrito por semana, 7 páginas por dia. E era tão obcecado em manter essa regularidade que, caso terminasse um romance pela manhã, escreveria o título do seu próximo romance em uma nova folha e seguia implacável até completar a cota do dia. E por experiência própria, os autores podem provar que Brett Weston, objeto de um estudo de caso de quase aniquilação por décadas, manteve em casa uma exibição contínua de uma dúzia ou mais de suas fotografias, segundo nenhuma delas tirada havia mais de 6 meses. Ainda assim, deve haver muitos destinos piores que a impossibilidade de parar de produzir arte. O artista que teme a aniquilação pode estabelecer uma conexão próxima demais entre fazer e ser, mas esse é um caso de reclamar de barriga cheia. A aniquilação é um medo existencial, um medo comum, mas exagerado, de que nenhuma parte sua morra quando você parar de criar. E é verdade. Alguns artistas podem não entender isso, mas artistas, especialmente aqueles que estão travados, o entendem muito bem. O tamanho da sua necessidade de criar estabelece o nível de risco de não o fazer. O artista entende a sua existência a partir da sua arte. E ele, às vezes, conta a sua história a partir da sua arte. Não a sua história factual, mas a sua história de sentimentos, de momentos de sentimento, sabe? De pensamentos. E quando ele não consegue externalizar, sabe? Colocar para fora aquilo, é como se ele não existisse. É como se ele não imprimisse sua marca no mundo. É como se ele não tivesse ali, apesar de vivo, de respirando, de comendo, de interagindo, ele não tivesse registrando a sua existência. E esse momento de não produção é um momento de gap. É como se ele, assim, produzir, quer dizer existir. Bloqueio criativo, um gap na sua existência. E depois continua. Entende? Então, esse bloqueio criativo, essa trava, essa aniquilação que ele chama aqui, às vezes um não existir para o artista. Porque para ele, o existir não é respirar. O resistir é imprimir as suas pegadas artísticas no mundo. E quando ele não faz, ele não existe no seu propósito. Ele não existe no seu propósito.
quando você existe no seu propósito, você traduz o mundo do jeito que você vê. Você traz traduções do mundo, você traz interpretações do mundo, você traz pegadas no mundo, você traz significados ao mundo, contextos ao mundo, cores ao mundo. E quando você não faz nada disso, é como se a sua existência não tivesse propósito e você parasse de existir. Então você produz, existe, daqui a pouco, puf. Aí produz, existe, daqui a pouco, puf. E sua existência é feita de falhas. Porque o artista, invariavelmente, ele tem bloqueios, ele tem momentos que ele para. Mas você vê o tipo de disciplina que esse cara aqui falou que tem, escreve 49 páginas por dia. Imagina se termina um livro no meio disso, ele começa outro, ele 7 dias na semana, 49. Então é uma coisa regrada e disciplina, independente do que for sair. Isso a gente viu muito no nosso outro livro, nesse aqui, que a gente leu antes. E o Steven Pressfield falava da sua rotina, de se preparar para as musas inspiradoras chegarem, para estar lá às 9 da manhã, preparado, querendo ou não, fazendo sol, fazendo chuva, estando inspirado ou não estando inspirado. A disciplina, as restrições, as suas autorregras, né? Aquilo que vai fazer valer. Então, muito a pena. Eu vou fazer o seguinte, o meu dever de casa vai ser reler todas as minhas anotações do livro e adorei me reencontrar nas anotações. Chegaram os novos marcadores do Mabook. Olha aqui tem uma lista de livros que a gente indica e que a gente até já leu ou tem resenha aqui junto, ficou super legal. Aqui atrás, né, tem a nossa coruja, a Curu, né, que é o nosso mascote, a coruja. Aqui o nosso link. E aqui para você marcar quantos dias você leu seguido, se você continua tendo o ritmo, né? Se teve alguma falha aí do hábito da leitura. E as estrelinhas para depois você dizer como é que foi o livro, se você curtiu ou não curtiu do livro. E aí você deixa assim para cima com a nossa logomarca ou você deixa um pouquinho mais falando aqui, Mabook Club. Estou levando para a Bienal do Livro aqui do Rio de Janeiro e espalhando esses marcadores aí para vocês. Até a leitura de amanhã. Um beijo!